Meu nome é Cleverton Borges, trabalho com produção de visual, eu trabalho com direção, roteiro, técnico de som e produtor também. Então, meu primeiro contato com o cinema foi em 2011, 2010, eu acho, que foram gravar um curta chamado SMS no meu colégio da época, o Colégio Protásio Alves. E nesse meio tempo a gente parava para conversar, perguntava o que estava acontecendo, como é que eles decidiram fazer cinema, como aconteceu. E eu lembro que tinha um cara fazendo som, que ele começou a falar, não, estudei na Unicinas, fiz cinema, fiz produção de visual lá. Surgiu um desejo de trabalhar com isso, mas ainda muito distante, né? Porque como eu estudava em colégio público, não era tão fácil para mim entrar dentro da faculdade. E saber que para mim cinema, na época, eu achava muito distante, era muito próximo, porque na TV pública rolava os clássicos do cinema. E eu assistia, mas eu assistia muito tipo, meu, Sangue Doce. E depois de um tempo, estudando na faculdade, estando lá, eu comecei a descobrir que o cinema era muito presente na minha vida do que eu achava, sabe? Porque era relativo. Muito da perspectiva de começar a ler, começar a escrever, foi muito da vontade da minha avó. Ela sempre me incentivou a ler, sempre me incentivou a procurar outras coisas diferentes, sempre me incentivou a ir atrás de cursos gratuitos que rolavam na época, né? Eu lembro de ser impactado pela cultura por estar nesses espaços, por ter pessoas que foram possibilitadoras para mim estar vivendo arte. Para mim, o processo de estudar cinema me ajudou a criar identidade e a entender qual seria o meu impacto que eu queria causar na cultura, assim. Procurar referências que fossem contadas iguais às minhas, tipo, da onde eu vim, vilas de Porto Alegre, as histórias das pessoas que não são contadas, pessoas pretas que movem a cultura também. Em 2019 eu produzi um videoclipe de uma artista chamada Cristal. Ela tem um trabalho impecável, pelo menos eu acho, como tem identitário negro no sul, né? E ela me convidou meus amigos para produzir o videoclipe dela, que na época eles estavam com um projeto que era de fotografia, que era a agência Denegrir. E eles estavam produzindo esse projeto, só que eles eram muito mais voltados para foto e moda, né? E daí eles precisavam de uma ajuda para contar isso narrativamente do audiovisual. E a gente produziu o videoclipe sem dinheiro, sem nada, mas na fé do que poderia acontecer, porque era uma música muito legal e a gente gostava muito da artista. Só que, tomou uma proporção muito maior do que a gente imaginava, porque a gente lançou o videoclipe e a gente conseguiu comunicar com diversas outras pessoas, aonde o clipe bateu números muito grandes, assim, pra época, pra nós, produzindo uma artista independente no Sul, que só tinha uma música antes lançada, né? E meu professor, na época, o Carlos Gerbasi, ele viu e falou, Cleverton, massa. Passou uns dias ele me convida, falando, Cleverton, olha só, tu tem vontade de trabalhar com roteiro, com direção? E eu falei, tenho. Ele falou, tá, então vou passar teu nome para um amigo meu. Ele passou pro Bruno Carvalho, que é um grande roteirista e diretor aqui de Porto Alegre também. E eles me convidaram, e dentro disso a gente produziu uma série que tá para sair agora, que a gente finalizou essa semana, que é o Centro Liberdade. Daí o Gerbasi me fala do projeto do Lupicínio, que é uma mostra na Santander Cultural, que vai falar um pouco da vida do Lupicínio Rodrigues, mas só que dentro desse projeto a gente precisa de releituras de músicas do Lupicínio. E daí, na produção musical tá o Arthur de Faria, que é um outro artista gigante aqui. Daí eu comecei a escutar as músicas, comecei a trazer meus amigos para produzir junto, comecei a conversar com outras pessoas que tinham conhecido o Lupicínio. E como é que eu vou tratar isso, quais artistas a gente vai trazer? A gente traz diversos outros artistas pretos também, que para mim era muito importante. Foi massa, porque a gente conseguiu reproduzir 5 obras do Lupicínio. Tipo, o Lupicínio foi reinterpretado por diversos outros artistas que conseguiram impactar diversas outras pessoas. E dentro dessas pessoas fui eu, dentro da minha casa, saca? Que artistas de samba, que minha mãe admirava, minha avó admirava. O Centro Liberdade é um projeto que surgiu com Lívia Ruse e Bruno Carvalho, da história de uma vila que estava para ser tirada do seu lugar, né? Onde eles vão desmantelar coisas que acontecem em Porto Alegre. Os processos de higienização urbana. É uma história de uma mina preta, de quebrada, que conseguia mudar a perspectiva dela e de outras pessoas. E daí eu lembro que eles tinham esse projeto de falar sobre a retratação de vilas de Porto Alegre, que era toda a questão identitária com a cidade também, onde a gente tinha a oportunidade de escrever do jeito que a gente falava, do jeito que a gente vinha, das coisas que aconteciam. E daí o Bruno me convidou para tomar um café, a gente conversou, ele me mostrou o projeto. Comecei a falar, mano, era massa se esse cara mudasse isso pra isso e fizesse outras coisas. Daí ele falou, tá, beleza, meu. Vamos colar na Prana e vamos começar a escrever esse roteiro. Falar de vila pra mim é muito natural, porque eu sou nascido e criado na Vila Cruzeiro, ali de Porto Alegre, né? Então, todo momento que a gente começa a escrever o Centro Liberdade, a gente escreve pensando em Porto Alegre, mas em Porto Alegre que não é contada, né? Essa Porto Alegre marginalizada das vilas, onde tem outro dialeto, onde a gente fala de outro jeito, a gente tem outra dinâmica de conversa, a gente tem outra dinâmica de confiança, né? Quando meus amigos viram, ficaram muito contemplados em ver o sotaque gaúcho sendo dito, ver as gírias que a gente falava sendo ditas e verem, tipo, geograficamente como as nossas vilas são feitas, né? Que as nossas vilas não são iguais do Rio de Janeiro, não são iguais às de São Paulo, elas são outra geografia, elas são outra forma de sobrevivência, né? Então, eu
o que eu venho escutando, que eu tenho gostado muito é Sambas Avessas de Pamela Amaro, que é uma sambista aqui do Sul, que tem toda a sua história traçada através do samba gaúcho também. Ela tem muito pra falar e ela fala muito bem no seu CD, eu acho muito bom.